Saudações, muito boa tarde para vocês. Começando aqui mais uma transmissão no canal do Conde, Papo com o Linguista, Psicologia Social em Tempos de Coronavírus. Estou aqui com meu querido amigo Pablo Arantes, diretamente de São Carlos. Leonardo Couto, que está na Espanha, deve entrar dentro de alguns minutos. E enquanto já está entrando, eu saúdo Pablo Arantes. Boa tarde a todos. Essa tarde de quarentena, espero que estejam todos bem e acomodados em casa. Vamos conversar um pouco. Vamos lá, Leonardo Couto acabou de chegar. Tudo bem aí com você? A gente sabe que a Espanha está tá mais acelerada. O Brasil já vai chegar nesse estágio, infelizmente, que a gente sabe que a coisa está ficando mais acelerada aqui. Tudo bem com você? Me diz como é que está a situação na Espanha. Tudo bem. Estou aqui já há uma semana, mais um pouco mais. Eu comecei na prática antes, né? Isolamento social. A situação realmente está piorando. Não se sabe ainda se a gente já chegou no pico do crescimento, né? Provavelmente não. A Espanha hoje é o segundo país da Europa com mais casos, acho que é o terceiro do mundo, né? Se contar a China, que a China já está saindo, enfim, do pior, já saiu. E a Espanha está subindo, né? O número de casos, o número de infectados. Enfim, e tem sido bem severo mesmo, né? As pessoas só saem de casa para trabalhar, as escolas estão fechadas, universidades, quem puder trabalha em casa, como eu. Leonardo, deixa eu só te perguntar, como é que está a Espanha? Foi decretado todos os... Não tem. O que funciona é supermercado, farmácia, alguns poucos comércios especializados, tipo óticas, né? Mas poucas coisas. Uma que deu uma polêmica no começo seriam se os cabeleireiros ficariam abertos, né? Mas eles fecharam. Quer dizer, as fecharam. Pessoas... então são poucas coisas abertas, mas elas estão funcionando bem. Eu consigo ir ao supermercado. Tá e para você transitar, você pode sair na rua sem precisar de autorização? Não, sem precisar de autorização, sim. As pessoas podem passear com o cachorro, desde que seja só uma pessoa, não ser em dupla, etc. Né? Você pode ser que eles fiscalizem, você diz para onde você está indo, se precisar, comprova, mas não tem alguma autorização do governo prévia. Né? A ideia é que as pessoas transitem na rua, indo de lugar para lugar rapidamente, de preferência a pé até. Léo, porque na Itália você não pode mais sair na rua sem autorização, a não ser em alguns detalhes ali, não sei. Não, as pessoas que precisam ir para trabalhar, elas estão indo trabalhar, né? Então, mesmo em escritório, se for o caso, mas a maioria fechou, né? Mas, por exemplo, quem trabalha em supermercados está indo trabalhar, né? Quem trabalha em farmácias está saindo de casa para trabalhar. Então, mas não precisa de uma autorização prévia, não. Mas tem fiscalização na rua e tem multas, né? Que podem até 600 euros, de 100 a 600 euros, dependendo do caso. E teve algumas coisas que a gente acha engraçado, né? Uns vídeos circulando, mas, quer dizer, mostra quantas pessoas estão desesperadas para furar isso, pessoas passeando com cachorros de pelúcia, né? É verdade, tem uns vídeos na internet e também tem bares clandestinos, né? Pegaram aqui na cidade que eu tô, um bar clandestino, ficava com a porta fechada, as pessoas tinham um código, batiam e o bar funcionava lá dentro, né? A gente vai, isso é pitoresco, enfim, quer dizer... Mas é para ver o desespero das pessoas, realmente, que a falta de contato social, né? Quando elas estão sentindo falta. Elas poderiam comprar cerveja no supermercado, que está vendendo, tem de monte, mas elas têm que ir no bar de alguma forma, né? Elas têm essa... a economia psicológica, econômica, social das pessoas. Léo, você sabe como é que está? Eu sei que a França está com um esquema até um pouco mais rígido do que a Espanha, né? Você sabe que outros países também já estão adotando aí na Europa esquemas mais rígidos. Eu sei que parece que a Holanda estava, também a Bélgica. Você tem ideia de qual é a extensão em termos de países desse tipo de medida? Porque pelo que eu tô vendo são variações, assim, né? Mas Portugal também já está adotando, né? A ideia é que as pessoas saiam de casa só se precisarem mesmo, né? Aí varia o detalhe da implementação, né? Se precisa de alguma coisa do governo, mas em todos está havendo algum tipo de fiscalização, né? Eu não sei exatamente os detalhes dos outros países, realmente, não. Eu sei um pouco mais de Portugal, conheço gente lá,
E que está isso, né? Quer dizer, mas tem comércios abertos, farmácias e supermercados, eles abrem em horas plenas, eles têm um cuidado extra, coisa que no Brasil já tem até há bastante tempo, por exemplo, álcool em gel nos supermercados, vários supermercados têm, aqui começa até agora, né? Quer dizer, eles dão luva, pedem para as pessoas ficar longe uma das outras, mas isso nem precisava pedir, as pessoas já estão fazendo mesmo, né? Então, isso tem um pouco de normalidade, mas as ruas são completamente desertas, porque a maioria dos comércios, loja de roupa, loja de coisa de casa, instituições bancárias já estão abrindo também, mas hoje em dia quase já ninguém mais vai, né? Então, mas as ruas estão vazias, né? O impacto econômico vai começar daqui a pouco, né? Já todos os países já têm algum tipo de pacote econômico, né? Para sustentar. Deixa eu só saudar aqui o pessoal do bate-papo. Quero o Isel Pinheiro estar aqui presente, Verônica Vidal, César Cienza, cativo aqui do canal do Conde, Margarida Queiroz. Obrigado pela presença aqui. Vamos tentar prestar mais um serviço para vocês, fazer um debate. Pablo Arantes, queria que você desse um preâmbulo aí da situação que você está vivendo. Você está em São Carlos, interior de São Paulo. Pablo é professor da Universidade Federal de São Carlos, linguista. Leonardo está na Espanha. E como é que estão os trabalhos dentro da universidade de reformulação das rotinas através do serviço remoto? E na sequência eu quero falar sobre isso, quer dizer, da possível sobrecarga da internet no Brasil e no mundo. Pablo Arantes. Pois a UFSCar, ela suspendeu as aulas desde o início dessa semana que termina amanhã, né? E, na verdade, teve a ver um pouco com o fato de que o governo do estado de São Paulo determinou que todas as instituições de ensino fizessem isso, né? Em todos os níveis. E aí, claro, as estaduais paulistas, né, USP, Unicamp e Unesp, estão sob, né, as ordens do governador, elas fizeram isso, e a UFSCar, eu creio que também a federal, a Unifesp, né, que é uma outra federal que tem aqui no estado de São Paulo, também seguiram. Então, isso significou que a gente está precisando reformular várias coisas, né? Então, prazos, coisas como defesas de bancas, né, de pós-graduação, enfim, um monte de coisa para ajustar, né? Então, assim, não há uma proibição de ir ao campus, mas há enfim, se aconselha que ninguém vá lá e etc. Né? Agora, tem essa coisa curiosa mesmo, que que a gente estava comentando um pouco antes de começar, que então, tudo passou para videoconferência, home office, como você queira chamar, né? E a verdade é que, assim, eu acho que ninguém, mas certamente a universidade não está preparada para isso, né? A gente não tem... enfim, a gente teve que fazer muitas reuniões de departamento, de coordenação de curso, etc., todo mundo em casa, e a gente está usando aí as diversas plataformas que a gente tem à disposição, né? Skype, WhatsApp e tal, só que a verdade é que nenhuma delas é muito profissional, digamos assim. Você tem planos que são pagos, né, para você. Porque imagina, a gente tem uns 40 docentes no departamento. Se a gente tiver que fazer uma reunião com 40 pessoas, né, muitas dessas plataformas que existem para esse tipo de serviço, elas não comportam, né, ou não comportam com uma qualidade muito boa um número tão grande de pessoas, né. Então, eu só posso imaginar que nos diversos contextos, em outras universidades, né, o serviço público, de uma maneira geral, muitos lugares já estão funcionando dessa maneira, né, trabalho remoto e tal. Eu imagino que todo mundo deve estar enfrentando dificuldades para conseguir, enfim, organizar o trabalho coletivo através dessas ferramentas, né? Perfeito. Deixa eu perguntar para o Leonardo, que faz o doutorado na Espanha, como é que tá os trabalhos aí na universidade ao qual você está associado? Segue a mesma risca aí do que o Pablo descreveu aqui no Brasil? Essencialmente, assim, o campus está fechado, né? Mas ele pode, com autorização, você pegar uma autorização para as pessoas que tiverem que ir lá, coisa de laboratório, mas a recomendação do reitorado, da reitora, foi que façam o máximo que puder em casa, né?
Para mim, por exemplo, é fácil, tem algumas pessoas também, mas algumas dependem mais de laboratório, e aí está se mantendo o mínimo possível de pessoas, né? Mas aulas foram suspensas desde semana passada, né? E o máximo possível isso, né? Quer dizer, já existe também módulos de educação à distância, né? Quer dizer, as classes estão continuando à distância, né? Eles já tinham bastante coisa online. Eu acho que é a mesma plataforma que usa muitas universidades do mundo, chama Moodle, né? Então as coisas já estavam bastante lá, porque elas já funcionavam um pouco lá, né? Coisas para dever de casa, etc. Então as aulas estão continuando por aí, né? Não se optou por suspender o semestre, por exemplo, né? Então, na medida do possível, está tentando conseguir. Só que as pessoas estão um pouco paralisadas ainda, né? Com a situação, realmente é. Mas, na medida do possível, está continuando assim, tudo à distância, né? Perfeito. Eu vou aproveitar, vou colocar uma imagem aqui de uma matéria de ontem, da Folha de São Paulo. Em 3 dias de quarentena, consumo de internet fixa sobe 40%. Preocupação das operadoras é que pico atinja entre 150% e 200%, que provocaria a falência da rede. E daí decorre uma série de outros problemas. Porque as pessoas, enfim, mais humildes, que têm planos pagos, pré-pagos de internet, vão ser as mais afetadas, porque tem um limite, né? Então, se a pessoa, por exemplo, e aí é preciso também, vou tirar a imagem aqui, é preciso também ter o bom senso e o sentido de coletividade, de não sobrecarregar a rede com filmes de alta definição da Netflix, né? E como as pessoas estão indo para as casas, você quer falar, Leonardo, por favor? Sim, não, eu lembrei, a Netflix já está reduzindo por conta própria, né? Já está A reduzindo por conta própria. resolução. O padrão, ele já bota um pouco pior a resolução para dar conta para todo mundo, né? Se você quiser, realmente, você tem que ir lá, se dar o trabalho, mas a maioria das pessoas está já recebendo com um pouco nas regiões que estão tendo esse pico, né? Já está recebendo um pouco pior, né? Isso vai ocorrer. A estrutura da internet ela tem um pouco de folga para funcionar, mas não nesse nível, né? Então, essas coisas já estão ocorrendo por parte das empresas. E algumas operadoras, por exemplo, a minha de celular aqui, me deu um bônus, assim, sabe? Dobrou a minha cota de internet, toma aí mais tanto de graça para esse tempo aí. Eu acredito que Leonardo algumas já está na estão Espanha, fazendo. né? País assim, diferente do Brasil, que tá no... Eu acredito que com alguma pressão social elas façam isso, porque essas grandes empresas elas vão ganhar dinheiro no final das contas com isso, sabe? Agora só fazer um comentário agora, a gente entrar também. Eu queria que o Pablo comentasse a questão da internet, da sobrecarga, mas a situação é tão dramática no mundo todo que eu não consigo nem perguntar. O Leonardo é brasileiro, está na Espanha, ele certamente vai saber dizer, mas o mundo, né, se tivesse tempo para se preocupar com o governo brasileiro, seria uma das coisas mais grotescas da história da humanidade, você ter um governante como aqui no Brasil, que nega a pandemia, que estimula, enfim, o contato social. Hoje é aniversário do presidente, né? Vai fazer uma festa de aniversário, segundo ele, só para a esposa e para a enteada. Mas é uma coisa que está junto do problema brasileiro. Pablo, fala da internet e dessa questão política também para a gente. Sobre a coisa da internet, eu acho que é isso mesmo, né? E na verdade, o que me impressiona um pouco é como, assim, o que ela falou é verdade. A estrutura da internet, ela por muitas razões, foi pensada para ter bastante redundância, né? E se a gente for pensar bem, a gente, digamos, a infraestrutura fundamental que a gente precisa para a vida depende bastante da internet. Quer dizer, todo mundo hoje usa aplicativos de celular para banco, né? Todo mundo depende de e-mail para se comunicar, de WhatsApp para comunicações e tal. Então, eu acho que é uma indústria que sempre se preocupou com ter redundância. Só que eu acho que, digamos, as outras instituições que precisam de internet nos prepararam para oferecer isso. Eu acho que, por exemplo, a universidade, todas as universidades federais aí do que eu conheço, elas não se prepararam elas não têm nenhum plano de contingência, né? Por caso das pessoas não poderem. E por mais que a gente ache isso, né, que hoje em dia tudo foi para a internet, mas no momento em que está todo mundo em casa, é que a gente vê a extrema dependência que a gente tem, né? Para tudo, para entretenimento, para trabalho, para, enfim, né?
E vamos acompanhar aí, mas eu acho que tem muitas lições aí para serem aprendidas, né? Sobre essa coisa política, né? É muito curioso que eu estou vendo um movimento assim, em que você vê que o Estado e parte do governo estão andando numa direção, enquanto o presidente vai em outra. Por exemplo, só para dar um exemplo, recebi ontem um e-mail do Ministério do Planejamento dizendo assim, dando uma mensagem de vamos enfrentar isso juntos, não sei o quê, não se desesperem, etc. Então, partes do governo federal dizendo, gente, isso aqui é uma coisa séria, sabemos disso, mas, quer dizer, admitindo claramente que há uma crise e que o Ministério do Planejamento vai fazer o que é possível para que os servidores, enfim, passem por esse período sem tanto prejuízo. E, ao mesmo tempo, o chefe do executivo mandando essas mensagens aí que a gente tem visto, né, de dizer que é uma gripezinha. Então, acho que assim, a gente está vendo uma coisa muito curiosa, que é essa separação entre a figura do chefe de Estado e a burocracia, digamos, né? E o resto e quem implementa de fato o governo. A gente está vendo também uma coisa muito interessante, a gente pode discutir um pouco isso, talvez, que há muito tempo, talvez nunca a gente tenha visto os estados agindo de maneira tão independente em relação à União, né? A gente já vinha vendo, por exemplo, o consórcio Nordeste, né? Os governadores ali do Nordeste fazendo muita coisa, celebrando contratos e tal, meio que pediram a ajuda margem da da China. União. Pediram ajuda da China agora, depois da crise diplomática. Exatamente. E desde o ano passado eles já vinham negociando com a China diretamente com assuntos que nem em relação a assuntos que nem eram a saúde e tal. E você vê agora que muitos governadores, e aí assim, você vê governadores que nem são de oposição, né, tomando atitudes. Eu vejo, por exemplo, o governador do Distrito Federal, que era um cara bolsonarista, foi um dos primeiros a tomar medidas mais restritivas, foi o primeiro a suspender aulas e tal. Você vê até o Witzel tomando atitudes, né, mais racionais, cara, até o Caiado de Goiás, né, que é um sujeito assim execrável, né, mas o cara é médico, então o instinto médico falou mais alto. A mesma coisa o Mandetta, né? Mas digamos, é preocupante que o presidente acha que ele pode levar essa estratégia assim, dele pessoalmente ir para um lado, enquanto o governo vai trabalhando por outro, né? Isso aí tem Acho que certo você limite, apontou, né? Pablo, um dado muito importante, que nesses últimos dias, o Bolsonaro está se demonstrando realmente muito, tanto que muita gente falou em interdição, em problema de saúde mental, em limitação, enfim, intelectual, que a gente já sabe que é real, mas quando isso passa para o discurso mais hegemônico, quer dizer, das classes médias, quer dizer, o próprio panelaço é uma decorrência disso. A gente vê que, quando você tem uma crise gravíssima, as pessoas tendem, né, a produzir, mesmo os mais conservadores reacionários, a produzir uma resposta que tenha consequências para a coletividade. O Bolsonaro continua negando esse processo. É uma coisa assustadora para o Brasil e atrapalha muito. E por isso que o Brasil, a gente está... Tem um dado aqui, eu vou colocar a imagem a home do The New York Times para todo mundo ver aqui. Olha que impressionante. Tem uma animação aqui do mapa dos Estados Unidos, os primeiros casos de coronavírus, e olha a curva que faz. Estão vendo? Aqui está indo para 17 mil, mas já está em quase 20. E aqui a gente vê Nova York, que é o caso mais, enfim, preocupante, né? A gente vê a mancha aqui de Nova York. E num dia só, os casos de Nova York chegaram a 7 mil, e agora deve estar mais, eu estou buscando atualização aqui. Agora, passando para o Leonardo, sobre essa questão política, a gente tem no Brasil também a dúvida e a certeza, a dúvida e a certeza, né? A dúvida é se o Bolsonaro está com o coronavírus.
a certeza é que a comitiva do governo que voltou para o Brasil espalhou o vírus em Brasília de uma maneira assim pouco crível para quem representa o Estado brasileiro. Leonardo, você está acompanhando essa situação aqui no Brasil, querido? Diga Sim, pra gente. sim. Eu vi ontem, inclusive, que teve uma ordem da Justiça, né, para que o hospital divulgasse a lista nominal das pessoas que fizeram teste e estavam infectados. A gente não sei se ele está, se não está. Eu sei que ele se negou ontem, numa coletiva, a mostrar o teste. Ele simplesmente não respondeu a pergunta do repórter, né? O ministro tentou botar um panos quentes lá, dizendo que era coisa do paciente, que não sei o que, mudou de assunto, mas... enfim, se tiver... Não aparece, ele pode ser assintomático, eu não sei o que passa na cabeça dele. Costumo dizer que a gente não viu o pior do Bolsonaro ainda, né? Com alguma sorte a gente está vendo as últimas coisas dele, né? Quer dizer, tá vendo o panelaço, tá mostrando que tem um descontentamento popular maior, né? Já teve algumas pesquisas de opinião também que mostram que aqueles 30% lá de fiéis dele já está começando a diminuir, né? Que acha bom, ótimo o governo, já está começando a diminuir aquilo. Então, começou a mexer com a saúde das pessoas e vai mexer com a economia, porque os planos econômicos talvez não sejam suficientes, né? As ajudas econômicas. Então, começa a mexer isso com as pessoas, né? Quer dizer, as pessoas sabem que elas vão conhecer alguém que teve um caso, é possível que alguém próximo venha a falecer, que tem. Então, eles sabem, as pessoas sabem da gravidade dessas doenças, né? Estão acreditando mais na ciência ou em fontes mais confiáveis do que no próprio presidente, né? Então, talvez a primeira vez que eu vejo que realmente alguma coisa está impactando a popularidade dele, né? Essas mancadas todas, né? E até a tentativa dele de convocar um panelaço totalmente atrapalhada. Eu tenho um artigo de ontem, Leonardo, na Folha de São Paulo, Zé Miguel Wisnik escreveu um artigo dizendo assim: Bolsonaro finalmente encontrou um inimigo à altura, que é o coronavírus. Quer dizer, com toda essa... É claro que é jocoso isso, porque a situação é gravíssima, né? Mas como ele vive da desinformação, o inimigo é algo que exige que você tenha... E é da personalidade dele, esse negacionismo científico, né? Esse anti-intelectualismo, né? E é o que está melhorando a situação em vários lugares, né? Quer dizer, essa coisa do... a gente não se fala em isolamento social por acaso, porque tem dados por trás disso, né? Por que se tem que lavar a mão uns 20 segundos? É porque tem dados. Se você lava 10 segundos, não funciona. Tem que lavar 20, né? Mas ele tem essa postura negacionista mesmo em muitas outras coisas, né? E acabou que talvez ele, nesse caso, ele não tenha sido convencido, né? Enfim, que era sério e continua essa. Na coletiva de ontem mesmo ele falou, né? Não é uma gripinha besta que vai me pegar, né? Pois é, Ainda trata assim. Deixa eu colocar essa imagem. Essa imagem ainda é de ontem, eu não consegui o dado mais atualizado, mas as curvas estão aqui. Agora se fala muito em achatar a curva, né? É a grande expressão do momento, né? Expressão idiomática aí que vai nascendo com a crise do coronavírus no mundo. E aqui, mas ainda dá para a gente ver, né? A diferença dos países asiáticos para os países ocidentais. A China, o grande epicentro global, ela chegou no topo, mas ela já está achatando, né, essa curva. A Itália continua em ascensão e aqui os países europeus todos na mesma inclinação aqui subindo. Os Estados Unidos estão são a bola da vez, né? Vão ocupar o lugar que a Itália ocupou até aqui. Todos os prognósticos de todos os pesquisadores especialistas apontam os Estados Unidos como o próximo, enfim, a grande questão do coronavírus. E o Brasil caminhando também para isso. O Brasil está aqui escondidinho. E agora é impressionante essas curvas aqui da Coreia do Sul, do Japão, Singapura, Hong Kong. O que os orientais têm que nós não temos? Pablo Arantes, se o Leonardo quiser começar, fique à vontade para a gente fazer a rodada aqui do nosso papo. Eu acho que esses aí que estão em azul, né, a Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, tem uma coisa que é a seguinte:
é uma sociedade que tem uma estrutura diferente. Então, lá tem uma coisa que, vou dizer que é um respeito, mas, digamos assim, os governos têm uma capacidade de impor certas medidas e tal. Tem isso é muito forte nos chineses, que é o seguinte: a questão não é se você está tendo uma liberdade restringida. Você não é o mais importante, a sociedade é o mais importante, né? Então, há uma aceitação desse tipo de lógica que você tem um Ministério da Saúde, você tem, enfim, autoridades que estão dizendo que se acredita que tem boas razões para impor, por exemplo, restrições à circulação, etc. E, enfim, na China você pode ter um caso mais complexo, porque muitos vão dizer que é uma ditadura autoritária, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito, mas todos os outros ali têm, digamos, esse frame of mind, digamos assim. Eles aceitam muito melhor esse tipo de intervenção. E outra coisa que eles fizeram é uma testagem em massa. Ninguém mais fez tanta testagem como eles. Tanto que as melhores estimativas para a real taxa de mortalidade do vírus tem a ver com os dados que vieram desses países, porque A eles Coreia é impressionante, testaram né? inclusive pessoas que eram totalmente assintomáticas, porque muita gente... É o caso, por exemplo, do Bolsonaro. É muito provável, assim, a maior chance é de que o Bolsonaro tenha contraído o vírus, porque a essa altura 80% da comitiva pegou, só que ele teve essa imensa sorte de ser assintomático. Né? Eu fiz uma previsão aqui, viu, Pablo? Até vou reforçar aqui. Eu acho que na segunda-feira ele vai tornar pública essa situação dele. Eu acho que é impossível, né? Impossível. A essa altura, o que eu acho é o seguinte: ele provavelmente não vai cair de cama, ele não vai... Porque acho que já teria acontecido, né? Na verdade, a gente sabe isso, que uma porcentagem bastante grande dos contaminados vai ser assintomática. E olha que ele já não é tão novinho assim, etc. Né? Ele podia, se ele tivesse sido acometido de maneira mais forte, ele estava no grupo de risco ali. Você vê que, por exemplo, teve aquele senador Nelsinho Trade, né? Ele não é uma pessoa idosa, mas ele foi parar no hospital. O Alcolumbre tem 42 anos e ele também foi parar no hospital e tal. Então, assim, não é só... Se fala muito do grupo de risco e tal, mas não é bem assim. Há pessoas mais novas, né, que também podem sofrer enfim, sintomas mais fortes, né? Pablo, mas então... pode concluir. Não, só isso. Ele pode ter dado essa imensa sorte e para o azar da nação de não ter saído de circulação e tal. Mas certamente ele espalhou por aí. Certamente ele espalhou muito por aí. Pois é, o que todos... A questão dos indícios, né, das evidências vão deixando para a gente no questão do Bolsonaro é que ele não queria ficar isolado. Ele morre de medo de ficar politicamente isolado. Porque se ele disser que tem o fato dele negar o teste, publicizar o teste, acho que já não precisa de muito mais esforço para saber que tem mentira nessa história. Eu vou passar para o Léo, depois eu vou para o bate-papo. Muita gente aqui, inclusive a Clarissa está dizendo: o Pablo fala com tanta serenidade, mesmo sobre assuntos tão ruins, queria ser assim. Realmente, o Pablo traz aí um pouco de serenidade para a gente. Aliás, a gente precisa disso, o tempo é urgente, as coisas são graves, mas a gente precisa enfrentar esse problema com inteligência, né? E com enfim, a calma dos justos, digamos assim. Leonardo Couto, sobre essas questões aí das curvas, do achatamento das curvas das políticas dos países ocidentais versus países asiáticos. Quero que você opine sobre isso. Claramente, os países ocidentais, a Europa, os Estados Unidos, principalmente a Europa, que chegou antes, né, eles subestimaram a verdadeira natureza da... Eu acompanhei desde do começo, eu estou sempre ligado a esse tipo de notícia, e a gente via lá os casos aumentando, que a coisa estava achando, mas por conta do histórico da China, né,
de não ter tido nenhuma grande... Teve o H1N1, teve o SARS, mas nunca chegou a esse ponto, né, de espalhar nesse nível, né? Então havia um certo ceticismo, né, e provavelmente subestimaram mesmo, né, de que a coisa, então não tomaram medidas como tomaram na Coreia, né, de testar, que o Pablo falou, está certo que realmente reflete melhor, né, reflete melhor o número real de letalidade, etc, né? Aí você vê lá, a Coreia já não está nem nos maiores, né? E com a proximidade geográfica da China e todo o tanto de viajantes entre os dois países, assim, e a densidade populacional também, que é alta da Coreia, você imaginava que deveria estar muito pior, né? Mas eles conseguiram tomar as medidas, eles viram a necessidade, né? E a China tem esse histórico também de um nível alto de fraude científica também, né? Que fizeram duvidar, né? E teve o caso lá do médico que tentou alertar as pessoas pela internet, foi censurado, né? E veio até a falecer, contraiu o Covid-19. Então tinha esse ceticismo também na Europa, né? E nos Estados Unidos. Na Europa chegou primeiro, né? E viram que realmente, primeiro acharam, não, talvez fique só lá na Itália, essa coisa grande, né? De algum tipo de azar, alguns fatores mas viram que não, que vai para o globo todo, né? Tem uma outra que eu não vejo falar muito, que é o caso da Índia também, né? Que tem pouquíssimos casos Não, o ainda. dado, desculpa, Leonardo, só para corroborar então o que você está falando, aqui, ó, o que é impressionante, esse aqui é a Universidade John Hopkins, ela disponibilizou, está um pouquinho defasado aqui, porque os casos nos Estados Unidos Sim, estão... sim, sim. Agora, a Rússia, olha só, você vê aqui a China, né, a Europa e a Rússia praticamente não tem caso de coronavírus. O que os russos, será que o coronavírus tem pânico de frio, de vodka? O que será que é? A gente não sabe se o quanto está sendo pouco reportado ou se ainda vai demorar para chegar. Também tem isso. Tem a situação da Índia também, né? Que a gente sabe que tem problemas com de saneamento, né? E a Índia também tem muito pouco caso, né? Tem muito pouco caso. A gente vê que imagina o que vai acontecer se realmente chegar lá com essa força, né? E aí essas curvas a gente também tem que ter a gente tem que ver que elas não vão se comportar ao mesmo jeito em todos os lugares, né? Tem lugares que vai ser pior do que o outro por conta das medidas. Tem muitos fatores influenciando isso, né? A gente pode pegar uma curva geral, a gente sabe, mas não dá para generalizar como a gente tem visto. Eu tenho visto muito na internet sendo compartilhado. O Brasil no 20º dia versus a Itália no 20º dia, mostrando, e aí sugerindo que aqui vai ser um horror, né? Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? A gente não tem dados suficientes, não tem todas as Leonardo, variáveis para prever. deixa eu só explicar para você. O Leonardo, como pesquisador, né, tem esse ceticismo necessário. Todos nós aqui somos pesquisadores. O que eu vejo é que pessoas que não são estatísticos, né, ou não são epidemiologistas, não conhecem essas coisas, estão fazendo essas comparações simples, né? Dia tal da curva de tal país com dia tal no Brasil, e aí tentando extrapolar e dizendo, olha, o Brasil... Mas Leonardo, de qualquer maneira, esse tipo de comparação de prognóstico faz parte também da previsão que a gente pode ter, né? São especialistas. Sim, não, eu estou dizendo que há outras formas de fazer previsão que não sejam tão simples, né? As pessoas estão simplesmente são vários extrapolando, né? Para complicar, nós temos ainda o Bolsonaro, quer dizer, é mais um complicador. Mais uma variável, né? É um aliado do vírus. Não pode falar melhor para a gente disso, né? Como te complementar para isso. Fala para gente. Só para complementar essa coisa do que o Léo estava dizendo antes, o que eu acho é o seguinte, é que a gente tem aqui no Brasil certamente muita subnotificação de casos. Eu digo isso assim, porque tenho ouvido casos de pessoas que eu conheço que, por exemplo, o marido pegou o vírus, teve todos os sintomas, e a esposa também, só que o marido fez o teste e a esposa não. Enfim, porque o marido fez através do trabalho e tal. Então, assim, dá para imaginar que, na verdade, assim, essa é uma outra dificuldade para você estimar verdadeiramente a expansão, é que certamente tem muita subnotificação. Então, As próprias difícil de você falar com precisão dos dados.
Agora, do Bolsonaro, eu acho que tem uma coisa interessante que é o seguinte, a gente fala muito sobre essa coisa de estouro de bolhas, né? E tem muita gente falando, eu não sei se não é minha especialidade, mas que essa história toda vai funcionar como o choque exógeno que vai desinflar a bolha. Então a gente já está vendo, porque, digamos, você precisa de alguma coisa externa que justifique dizer o seguinte, olha, as expectativas estavam muito altas, né? Essas ações aqui que valiam 200, na verdade elas devem valer uns 25 e tal. Ninguém vai fazer isso do nada, né? Sempre precisa de alguma coisa externa e a gente nunca sabe exatamente o que é que vai provocar esse choque de realidade, digamos assim. E é possível que essa crise sanitária faça um pouco isso, porque inclusive o comércio vai cair muito, né? A demanda vai cair, então não fica parecendo uma admissão direta de que aquele jogo todo era uma grande mentira. E eu fico pensando que, de uma certa forma, essa crise vai furar um pouco a bolha política do Bolsonaro, né? Eu acho que algumas coisas estão ficando claras para muita gente que tinha apoiado o Bolsonaro por muitas razões, porque gostavam dele ou porque queriam derrotar o PT, a esquerda, etc. E acho que um fator desse é essa irresponsabilidade em relação à saúde e alguma coisa mais específica ainda, que é o extremo egoísmo dele, né? Quer dizer, você tem gente morrendo e isso vai ficar muito pior, né? Eu acho que pode ser que a gente não siga a curva da Itália, pode ser que a gente não siga a curva americana, mas assim, se a Itália sofreu o tanto que sofreu, imagina a gente, né? A Itália é conhecida por ter um dos melhores sistemas de saúde da Europa, né? Então, assim, a gente vai muito provavelmente ter um número bastante grande de gente internada e etc. E a gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde. E o que as pessoas estão vendo o presidente falar? Que isso é uma gripinha, etc. Ele não tem nenhum tipo de empatia nem pelos subordinados ali que estavam na comitiva, né? Quer dizer, aliados muito próximos. O general Heleno tá internado não, mas acho que ele está casa e tal. Mas você tem gente na comitiva que está internada, né? E ele não demonstra a mínima empatia, né? Quer dizer, talvez se ele contraísse, se ele ficasse de cama, ele mudasse a posição, né? Então eu acho que, de uma certa forma, alguém nos comentários tinha falado para a gente comentar a história dos panelaços, né? Eu acho que os panelaços, falando dessa história de bolha, né? Eu acho que foi digamos, esse fator exógeno que permitiu muita gente desembarcar e dizer assim, cara, realmente esse sujeito não tem como, né? O que não significa que as pessoas vão desembarcar do Bolsonaro para embarcar numa outra coisa, como, por exemplo, a esquerda, ou vão voltar a apoiar Lula, apoiar Dilma e tal. Acho que esse, até a gente pode falar depois disso. O que vem depois não dá para saber, mas que ele está perdendo muito fôlego, ele está. Né? E acho que assim, a coisa econômica, e a coisa econômica que virá depois dessa catástrofe de saúde, né? Deixa eu só fazer aqui uma pausa para a gente ler os comentários também, claro. E queria acrescentar algumas coisas. Eu acho que o importante, essa questão, quer dizer, a singularidade dessa pandemia é justamente a dúvida, que os pesquisadores mais sérios, que é um pouco ceticismo também do Leonardo, eles dizem assim, nós não sabemos como se comporta, como o vírus vai se comportar em tal região. A gente precisa estar atento e exercer o trabalho de pesquisa em toda a sua plenitude. Não pode ficar... existe essa demanda autoconfirmatória, talvez das redes que tenham feito acentuar o problema do alastramento do vírus no mundo, mas é porque as pessoas querem respostas assim prontas, né? E não é assim que a gente vai combater essa pandemia. Deixa eu só vir aqui para o bate-papo
Quero prestigiar vocês que estão assistindo aqui o Papo com o Linguista. O Pablo Arantes até já respondeu a Marlova Kulakovski aqui a questão, né? Ela diz, devemos tomar cuidado para não confundir a modalidade EAD com aula presencial virtual. Isso é, o professor ao vivo ministrando as atividades acadêmicas. Pablo respondeu aqui, Marlova, com certeza, é uma questão importante. Bacana esse diálogo aqui. Eu adoro também teclar no bate-papo quando eu posso, porque aqui eu estou pilotando aqui a transmissão. Pablo e Léo, fiquem à vontade para conversar enquanto eu vou falando no bate-papo. César Cienza, no canal do professor Rico Guimarães, tem um vídeo de poucos segundos que mostra o Bozo se escondendo para tossir. Esse vídeo é impressionante. Eu estava tentando procurar aqui, eu vou procurar no canal do Rico, então, porque ele se afasta muito das pessoas para tossir num cantinho. É uma coisa... Gente, realmente literatura fantástica perde, né, para o que está acontecendo no Brasil nesse momento. João Meyer está dizendo, aviltada, errata do post anterior. A presidência deveria ser devolvida a Dilma para corrigir a injustiça, porque ela tem experiência para governar república e respeita o povo brasileiro. A republicana respeita o povo brasileiro. Sil Devin dizendo, eu acho que os russos já conheciam esse plano dos Yankees. Acho que eles têm a vacina. Os espiões russos são melhores. Amo teoria da conspiração. Eu tenho brincado aqui. E... Alguém está falando? Está acontecendo no Brasil nesse momento. Acho que alguém abriu o áudio. Errata no post anterior. Léo? Só para eu finalizar, eu tenho brincado que a teoria da conspiração perde para a realidade, né? Você pega a teoria da conspiração, você vê a realidade, ela é muito mais, enfim, insidiosa e exótica. Agora, deixa eu só explicar para o público. A gente tem muita informação sendo ofertada pelos canais de YouTube, pelos sites, e nós aqui, como somos linguistas, nós vamos pegar algumas questões assim, digamos, transversais à questão do coronavírus. A gente já falou aqui das questões objetivas diretas, e aí vocês prepararam um roteiro para a gente que tem a ver com os desdobramentos políticos dessa crise do coronavírus, que eu acho que também faz parte do problema que a gente tem de enfrentar. Quer dizer, queria perguntar para o Léo, para o nosso primeiro tópico ali do roteiro, vamos ter essa engrenagem de comunicação de guerra embutida aí no Steve Bannon, no Trump, no Boris Johnson, no Brexit, no Bolsonaro, eles vão atuar para tirar proveito do pânico que essa pandemia promove no mundo para objetivos eleitorais? Deixo com você, Leonardo Couto, abrir essa rodada aqui de discussão. Agora, com esse tanto de gente em casa, né, e esse pico de uso da internet, e pico de uso de rede social, porque as pessoas não estão indo visitar as outras, né, não estão indo para o bar, a gente vai ter uma quantidade de dados muito rica, né, para ser explorada. Quer dizer, você pode pensar como um grande experimento, né, e se você coloca, de repente, 60%, 70% da população de um país em casa, ligada em rede social, quase o tempo todo. Elas estão vendo um aumento, do que elas exibem e tem dados inéditos para ver o comportamento das pessoas quando elas estão em casa também, né, nessa situação. Então, com certeza, as campanhas políticas vão usar isso, né? Quer dizer, esses dados novos que estão surgindo, que nunca teve oportunidade para isso, né? Você antes talvez tivesse assim o Natal, né? Que as pessoas estão mais em casa, mas elas estão fazendo outra coisa, né? Agora as pessoas não sabem nem se comportar, ficar em casa o dia todo, né? Pessoas muito ativas que nunca trabalham em casa, que gostam de sair, e você tem esses dados novos, e isso vai ter um uso político, com certeza, né? A gente não pode imaginar alguns deles, mas são muito ricos esses dados para as grandes empresas, né? E a gente vê que as grandes empresas, elas facilitam às vezes não diretamente, mas elas às vezes não protegem a gente de como isso vai ser, de como vai ser usado, né, pelos políticos. E aí eu acho que o Pablo pode entrar mais diretamente no assunto. Só antes de passar para o Pablo, perfeito o seu comentário. O comentário, enfim, é a análise mais sofisticada com relação ao uso dos dados. Eu não sei se vocês assistiram o filme Brexit. O filme Brexit é muito pedagógico nesse sentido. O volume de dados que é utilizado para você traçar perfis psicológicos de potenciais eleitores e promover aí o direcionamento, né? Que eleição não se ganha mais convencendo as pessoas no debate,
isso é rudimentar. Eu tenho levado até essa discussão para alguns setores da esquerda, mas é muito difícil, as pessoas não aceitam isso. Você mudou o patamar, esse patamar. Não, assim, a história do Bolsonaro, né, a gente vê lá na campanha, ele nunca teve nenhum estímulo para fazer debate, com facada ou sem facada, ele não ia fazer nenhum debate, né? Essa é a verdade. O debate é ruim. É ruim para ele, né? Então, quer dizer, virou mais uma tradição agora, né? Mas você não consegue nem usar isso contra um candidato, dizer assim, ele não quer ir para o debate como se fosse uma coisa ruim, né? Isso não vai ser mais um problema, né? Gente, eu achei o vídeo aqui do Bolsonaro tossindo, eu vou passar para vocês. Deixa eu saber, é curioso, você viu, Léo? Você viu isso? Não. Então se prepara, porque você vai ficar chocado. Deixa eu só ver se eu libero também com som, para ver, eu nem sei se tem som esse vídeo aqui. Deixa eu preparar, deixa eu aumentar e abrir o som e vamos lá, vamos ver. Olha isso. Gente. Não, é brincadeira, de novo, olha só. Alguém faz isso para tossir normalmente numa situação de reunião? Se afasta assim tanto? Pablo, explica para a gente a questão do canal do Rico Guimarães, eu queria até agradecer aqui, essa questão do volume de dados que está sendo acumulado em função da pandemia. Gustavo, e ele não obedece à recomendação que é tossir no ombro, no cotovelo, assim, né? Ele nem isso ele faz, né? Bem isso. Enfim, só para dizer, eu coloquei no bate-papo aqui do lado links para 2 dos artigos que a gente usou aqui para basear a discussão, né? Maravilha. Então, assim, uma coisa que tem 2 coisas eu acho interessantes nesses 2 artigos. Um deles é o seguinte, aqui são 2 artigos longos, muito bem pesquisados e tal, não são notícias quentes, são análises mesmo, né? E uma coisa que tem ali muito interessante é uma espécie de análise do que de fato foi a eleição de 2016, né, do Trump. E está focado muito na eleição do Trump, fala menos sobre o Brexit, né? E ele diz um pouco assim o que eles esperam que vai acontecer, né? E porque tinha um pouco uma coisa assim de, olha, essas novas táticas que foram usadas em 2016, elas vão se tornar truques manjados e tal, ninguém mais vai cair nesses truques, uma madeira de piroca não vai mais funcionar e etc. Eu acho que muita gente achou que isso ia acontecer, né? E de fato, assim, acho que uma madeira de piroca não vai ter mais, mas a história vai ter outras coisas vão acontecer, né? Então, uma coisa que é de arrepiar os cabelos é o seguinte, é que pela análise aí que essas 2 reportagens fazem, a campanha de 2016 foi meio que um teste, na verdade foi meio amadora. A campanha de 2020 vai ser muito mais profissional. Então a gente pode imaginar o que isso significa, né? Então os caras testaram uma série de coisas novas que estavam rolando, mas agora eles dominam essas ferramentas de uma maneira muito mais perigosa, né? E tem uma coisa que é a seguinte, tem novas ferramentas à disposição que não existiam em 2016. Tá? E uma das coisas que eles comentam, não existe aqui no Brasil, isso não foi usado numa escala grande aqui no Brasil, mas está sendo usado nos Estados Unidos desde 2018, que são mensagens de texto, tipo SMS, que são mandadas em massa. Não é via WhatsApp, é mensagem de texto mesmo, em redes que eles chamam de peer-to-peer. E são mensagens que não tem como você traçar quem mandou, quem não mandou e tal. Por que acontece? Como houve uma reação de Twitter, Facebook e WhatsApp ao uso que houve, né, dessas ferramentas no último ciclo. Eles buscam outros meios, né? Eles como vão se fosse notificação. Meios. Exatamente. E essa coisa foi usada, esse negócio de mandar mensagens em massa foi usado, foi um recurso usado desde 2018 nos Estados Unidos e todo mundo usou. Mesmo o Bernie Sanders, aquela Ocasio-Cortez e tal. E eles estão dizendo que a partir agora de julho, isso vai pegar fogo lá nos Estados Unidos, né? Vai crescer muito em 2020, porque, de novo, não foi regulamentado. Uma outra arena que vai
começar a ser usadas são as propagandas políticas em serviço de streaming. O Netflix até o momento não embarcou nisso, mas Hulu, Amazon Prime, Roku, várias plataformas que aqui no Brasil não são muito famosas, não são muito usadas, mas que nos Estados Unidos vão ser inundadas com propaganda política. E o que acontece? Por que isso é efetivo? Porque eles permitem uma segmentação imensa. Então, você pode, por exemplo, passar um anúncio só para para brancos de classe média num bairro tal, acima de 50 anos, você entende? Todo esse truque da segmentação que foi usado muito para espalhar coisas em Facebook, né, vai ser usado nas plataformas de streaming. Tem zero regulamentação sobre isso, né? E uma outra coisa que os caras comentam é que, na verdade, é o seguinte, o Trump nunca parou ele nunca saiu de campanha. Isso é uma coisa que algumas pessoas aqui no Brasil falam em relação ao Bolsonaro. Ele nunca saiu do palanque. Então, o que ele faz desde 2016 é refinar o que funciona, o que não funciona, e etc. Né? E uma outra coisa bem interessante que eles estão... que é uma espécie de autópsia, digamos assim, da campanha de 2016, foi o seguinte, que não tinha nenhum gênio por trás da campanha. Né? O que aconteceu foi que, em 2016, o Trump ele era um candidato meio improvável, o que significa que ele não foi o cara que mais arrecadou entre os republicanos. O que aconteceu foi que eles recorreram às plataformas digitais porque elas eram muito mais baratas do que as campanhas mais tradicionais, em TV, rádio, etc. E o que acontecia é que Facebook, todas essas plataformas, elas queriam vender espaço. E porque elas queriam vender espaço, elas precisavam ser conhecidas como boas ferramentas para a campanha, né? E o que acontece é que a campanha democrata tinha muito dinheiro. A Hillary Clinton, o Pepe Escobar fala muito, né, do Clinton Money Machine, né? E eles realmente têm muita grana, eles são muito financiados por Wall Street, etc. E eles apostaram nas ferramentas mais tradicionais. E a campanha do Trump não tinha tanta grana, então eles foram no que era mais barato. E o que acontece também, todas essas plataformas, Facebook, Google, etc., elas disponibilizaram funcionários que eram os caras que eram chamados de embedded. Eles eram meio que embarcados nas campanhas. E eles faziam o quê? Eles mostravam para os candidatos o que vocês podem fazer. Eles ensinavam lá, na filigrana, as 1000 ferramentinhas que as ferramentas tinham para você fazer o profiling, né, para você personalizar, etc. E o que acontece é que a campanha do Trump foi muito mais efetiva em aproveitar essa contribuição do que a campanha democrata. A campanha democrata achava que, porque na verdade, desde a primeira campanha do Obama, os democratas usaram muito bem os meios digitais, o que tinha naquele momento. O Obama fez uma campanha excelente no Twitter, etc., na reeleição também. Então, eles achavam que eles estavam ótimos nessa parte de comunicação digital. Só que eles não deram, não se atualizaram muito para a campanha que a Hillary fez, né? E, então, assim, você não tinha nenhum gênio, mas eles estavam dispostos a usar ferramentas novas que ainda não eram provadas, mas que eram muito mais baratas, né? Então tem um dado muito interessante que você tem, que é o seguinte: de junho a novembro de 2016, quer dizer, bem ali na pré-eleição de 2016, o Trump colocou 5,9 milhões de anúncios no Facebook, enquanto que a campanha da Hillary Clinton apenas 66 mil. E aí esses anúncios eram muito mais baratos do que os anúncios que a campanha da Clinton pagava na TV, enfim, outdoors, etc. Né? Então eles foram audazes nesse sentido. E a história é que eles vêm aprendendo, eles não deixaram de testar coisas desde lá. Né? Então essas são, digamos, para resumir, né, as notícias para esse ano, né? Pablo, perfeito. É quase um dossiê que você apresentou para a gente aqui. Isso dá um artigo, até depois a gente podia conversar sobre isso para colocar no papel,
para que a gente possa ter um alcance, né, também diferente dessa visão. E eu vou passar para o Leonardo, mas eu ia trazer uma questão para vocês, que é o seguinte, quer dizer, com essa crise econômica, com a paralisação da economia global, porque não tem outra situação, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo todo, praticamente paralisação total da atividade econômica. O Brasil, com esse fosso de desigualdade social, com todos os problemas adicionais que tem, a minha pergunta seria se o financiamento para essa indústria eleitoral mesclada com fake news e esses traços de perfis, esses fragmentos aí de perfis de usuários de internet, não estaria comprometido também esse financiamento. Mas, pelo que eu estou codificando da sua fala, o Léo vai falar agora para a gente, dinheiro para o crime nunca vai faltar, né? Leonardo, fala para a gente. O seu microfone, Léo. Toda crise econômica tem gente que consegue ganhar muito dinheiro, né? Você faz apostas contra o mercado, você está numa posição em que as pessoas vão ter que usar o seu produto mais, né? E nessa também vai acontecer isso, né? A gente pode imaginar algumas, a gente não tem certeza, mas a gente sabe que a de tecnologia da informação vai ganhar muito dinheiro, né? As telecoms vão ganhar muito dinheiro, talvez bancos ganhem dinheiro, né? Eles não precisam mais das pessoas irem lá na agência, eles nem querem que as pessoas vão na agência, quer dizer, e vai começar a surgir outras tecnologias também, né? Então, alguém vai ganhar dinheiro com isso. Claro, vai ter uma recessão, no geral, ela vai ser grande, mas realmente eu concordo com você, esse dinheiro para esse tipo de crime não vai faltar, né? E se paga muita gente para pensar em refinar esse tipo de campanha eleitoral, né? De convencimento em massa, né? Que é isso que acontece. Antes, há 50 anos no Brasil, você comprava os votos lá no papel, hoje você compra com esse convencimento digital, né? Que é criminoso ou nem tanto, né? Aí você tem variações, né? E campanhas de quem vier depois do Bolsonaro, a gente nem sabe se vai ter eleição, etc., né? Se ele vai ficar, mas vão usar essas táticas, né? E todo mundo vai ter que usar esse tipo de tática, né? Já vem falando disso aqui, né? Que essa coisa de combater fake news, a gente sabe que adianta até certo ponto, mas não muito, né? Então, a gente vai sempre ter esse segmento que vai ganhar mais dinheiro e que vai poder financiar esse tipo de campanha, né? Não que ela seja necessariamente mais barata, né? Não é, mas acabou o tempo da campanha na televisão, né? Só na televisão. Agora as pessoas, eu vejo um anúncio que o meu vizinho vai ver diferente, né? A gente não vai mais comentar o último anúncio, o último vídeo do candidato X, porque provavelmente não vai ser o mesmo, né? Você ser pouca esse material para a campanha geral, né? Mas é isso, muita gente ganha dinheiro na crise e isso não vai deixar de acontecer agora. Não vai deixar de acontecer. Enquanto você estava falando aí, Leonardo, estava dando um giro aqui no noticiário, o Estado de São Paulo acaba de decretar quarentena, pelos próximos 15 dias, né? Fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais na próxima terça. A gente vai para o último bloco aqui, tem uma notícia também, também sobre o que você está falando, Leonardo, que são parlamentares falando em unificar a eleição já em 2022. Eu tinha dito, quase que de brincadeira, uma semana atrás, falou, só falta eles cancelarem as eleições municipais. Pois então... É muito cedo ainda, né? É muito o que cedo já está... mas é que aqui no Brasil eles aproveitam, como você está dizendo, né? Os empresários aproveitam para, enfim, esse nicho, né? Que gosta de comandar e dominar a manada, né, as populações. Eu acho que é isso que diferencia o Ocidente dos países asiáticos. Eu acho que a cultura política tem essa diferença aqui nesse momento. Agora, para concluir, Pablo, se você quiser acrescentar alguma informação, você já deu muita informação. Eu não vi, Pablo, você falou que compartilhou aqui os artigos no bate-papo, mas eu não vi. Não sei se o bate-papo aceitou o link. Qualquer coisa depois, então, a gente coloca. Mas se você quiser tentar na sequência,
acho importante que o pessoal está interessado aqui em ler esses materiais. Agora, eu queria fazer... Eu coloquei, tá aí sim. Ali, se para você mim não olhar apareceu. mas não nos comentários, no bate-papo ao vivo. Ah, tá no bate-papo ao vivo, então tá bom. Posso colocar nos comentários embaixo também. Queria fazer desse bloco final. As pessoas estão aflitas, né? Eu sempre gosto de insistir nessa função do canal aqui, enfim, do nosso trabalho, para levar, a gente está levando informação, de uma certa maneira isso também aplaca um pouco esse universo tão colapsado de informação, desinformação, volume muito grande de dados que as pessoas têm de processar, mas na verdade são coisas simples, as pessoas precisam aprender a conviver, a reaprender a conviver em confinamento, né? A buscar soluções para aproveitar o seu tempo, mudar drasticamente a rotina, e isso tem uma consequência psicológica evidente, que nós já temos, inclusive, dados que vêm da Europa dizendo aí do estresse. A gente vê o que a Itália passa com relação a esse, a gente recebe inscrições, relatos, né, do drama que é você ficar quase que de mãos atadas, mas na verdade você está contribuindo para que essa pandemia não se alastre. Queria que você, então, Pablo, desse início a essa rodada final aí, dizendo, de maneira geral, como é que você vê aí os próximos passos lógicos aí dessa contenção da pandemia global, da pandemia, porque parece que já está embutido no nome, é pleonasmo vicioso, né? Mas olhando aí os dados que vêm dos países todos, pensando também nessa questão do oportunismo que sempre vai estar à espreita de processos que são terríveis para as populações de trabalhadores, populações mais pobres. Passo para você a palavra, Pablo Arantes. Pois é, eu acho que concordo com o Léo que ainda é cedo para saber, por exemplo, se essa manobra de adiar as eleições para 2022 vai funcionar, né? Mas assim, eu vejo muita razão para eles tentarem, porque pode ser uma eleição plebiscitária, né? Pode ser uma coisa que adiante o que vai ser 2022, né? Então dá para enxergar porque eles gostariam de fazer isso. E claro, tem uma desculpa boa e tal. Todo mundo está dizendo que é bem possível que a gente ainda esteja numa situação delicada até passado julho, agosto ali, né? Talvez não esteja crítico, mas ainda haverá, né, grau de contaminação e tal. E é possível que venha uma segunda onda. Com a gripe espanhola foi assim, você teve uma primeira onda no começo do ano, e depois em outubro veio a onda que foi mais letal. Então a gente não pode nem descartar que, por exemplo, a China passe por uma outra onda, né? Mas, enfim, é preciso ficar de olho. Eu acho que uma situação dessa é uma situação que politicamente é complexa. É possível que as forças conservadoras, né, e a gente sabe que a Europa está coalhada disso, e aqui na América Latina também, então é preciso ficar de olho, né? Mas acho que o Léo tem razão também. Uma outra coisa que ele tinha dito antes tem a ver com a sua provocação, né? Eu acho que a gente está vivendo legal, tô vendo que você postou ali, né, Gustavo? A gente está vivendo um experimento meio que único, né? Quer dizer, esse confinamento quase que em escala global, mas uma situação que a gente nunca tinha tido antes. Quer dizer, as pessoas confinadas em casa, mas ao mesmo tempo conectadas na internet, quer dizer, aparentemente com o mundo à sua disposição. Só que o que a gente está vendo é que tá cada um na sua bolha, né? E as pessoas, e eu estou vendo isso assim pelas pessoas com quem eu convivo desde a última semana. Meu WhatsApp não para de apitar, com grupos de todos os lados, com informações, muitas úteis, mas também muito boato, muita informação meio duvidosa, mas junto também vem coisas amorosas e querendo saber como é que está cada um e etc. Então é uma mistura complexa, e eu acho que talvez a gente, inclusive, daqui a algum tempo, psicólogos, né, diagnostiquem uma espécie de síndrome do confinamento
conectado, digamos assim, né? Isso. Mas acho que vai ser um imenso experimento em escala global disso, de como é que a gente, nós humanos, nesse momento da história, convivemos com esse mar de informação e ao mesmo tempo sem muita mediação, né? Então cada um meio que por si vai julgar o que é informação real, relevante ou não, né? É um momento complexo, assim, de muitas possibilidades, né? Muitas Difícil possibilidades. antecipar. Certamente, uma coisa que a gente vai comentando sempre aí, já passo para o Léo, que é o mundo vai ser outro depois desse processo, né? Muita gente dizendo, inclusive o Paulo Nogueira Batista, que a gente admira tanto aqui, economista, que o coronavírus realmente encurralou o neoliberalismo. Eu acho que encurrala mais do que isso. Eu acho que encurrala essa cultura ocidental, essa cultura material do capitalismo. Agora, também tem o meu ceticismo, viu, Leonardo? Eu sou um pouco como você. Tá? Às vezes eu penso assim, na hora que acabar essa crise, que se encontrar vacina e que se massificar, o que vai demorar certamente 1 ano, vai voltar tudo aquilo que sempre foi, que a gente já sabe. Leonardo Couto, se você puder ser mais cético do que eu agradeço. Como é que vai? Essa é uma das coisas que me fez ir um pouco essa semana, foram um cartoon, né, de um seriado do Jornal das Estrelas, um deles, né? E aí um personagem pergunta para o outro, mas onde é que estão todas as maçanetas? Por que no futuro não existe maçaneta, né? E o outro fala, então a gente precisa conversar sobre 2020, né? O ano que começaram a acabar as maçanetas, né? Porque eu fico sempre imaginando que esse tipo de coisa realmente pode começar a mudar, né? Quer dizer, cadê as portas automáticas? Cadê as torneiras automáticas, né? O que a gente está vendo é que essas coisas se repetem, né? E isso a ficção científica tem muito para dar exemplos para a gente, né? Esses cenários pós-apocalípticos em que o mundo está todo infectado de um jeito ou de outro, né? Eu acho que eu sou cético também com a coisa da crise do capitalismo, não sei se essa vai ser a grande crise do capitalismo, do liberalismo principalmente, porque a gente fica vendo essas notícias terríveis. Eu vi uma da internet, acho que hoje, as pessoas compartilhando de uma briga porque uma pessoa ou espirrou perto da outra e as pessoas estavam saindo no tapa, né? Por conta disso. Então, esse individualismo ocidental é uma coisa muito arraigada há muitos tempos, muitas gerações. Eu não sei se vai ser só essa crise que vai desfazer isso. Talvez a gente tenha mais essas coisas menores, quer dizer, um mundo mais adaptado ao trabalho à distância, né? Uma mais preparado, né? Ou talvez o fim das maçanetas. Mas esse tipo de previsão é difícil. Mas eu sou cético também. Quer dizer, a economia se recupera, né? Alguns gastos que não estão sendo feitos, todas as pessoas vão fazer depois, né? A gente tem os governos estão se mexendo, né, com algum atraso, principalmente no Brasil, em alguns países, mas, enfim, para manter esse mínimo de atividade econômica, né. Então, eu não sei realmente se vai ter isso, mas a gente pode realmente ter uma mudança, talvez mais cultural, seja mais fácil de detectar, né, no próximo mês. E a coisa da informação, eu também não estou vendo muita... Quer dizer, as pessoas continuam gostando muito das teorias da conspiração, dessa informação informal, né? Essa exclusividade. Eu recebi uma informação aqui que ninguém tem e aí esse áudio meio esquisito, contando aquelas histórias de terror. Isso eu tenho visto muito. Parece que está só aumentando, né? Porque as pessoas querem ter acesso a essa informação. Leonardo, deixa eu aproveitar de perguntar. Existe uma história de terror mais aterrorizante do que essa realidade concreta que a gente assiste, sem precisar nem de uma coenunciação? Será que... porque é impressionante o coquetel de situações. Não, mas a gente vive num superávit de informação, assim, né? Então, as pessoas, não só as informações dos canais mais tradicionais, mas elas estão consumindo também essa informação do vídeo, do parente, que chega pelo WhatsApp, igual na campanha política, mas com muita desinformação também, né? Eu vi que o Conselho Federal de Medicina já está começando a agir contra alguns médicos que estão prometendo curas ou boosts de uma imunidade contra o vírus, né?
Então, tem sempre as pessoas que vão se aproveitar e tem esses boatos, às vezes não são tão mal intencionados, mas são... A gente está tendo esse agora do medicamento, né? Um medicamento que tem uma evidência fraca, que ele pode funcionar, mas se você vê o artigo, é uma evidência muito fraca, e aí a gente pode repetir aqui o caso triste que aconteceu no Brasil daquele medicamento para o câncer, né? Que teve tanta pressão social que foi liberado para tratamento de câncer, um medicamento totalmente não comprovado. Então, tem esses pequenos perigos que podem acontecer, né? Quer dizer, por causa da pressão social, por causa desses boatos, ou essa evidência de baixa qualidade, e isso, infelizmente, continua, né? E que eu falo para as pessoas, para a minha família, às vezes, olha, se tem uma coisa que parece suspeita, mesmo que pareça boa, pareça boa, é mais fácil ignorar, sabe? Tente ir para fontes melhores de informação, né? Eu vejo alguns, por exemplo, o cara vai, um médico bota um jaleco e fala as suas teorias lá sobre o que vai acontecer com o vírus, o que vai acontecer no país, no mundo, e tá cheio desses vídeos por aí. Perfeito, acho muito equilibrada essa sua percepção. Eu digo sempre o seguinte, quer dizer, nós temos de ter muito espírito crítico o tempo todo, não aceitar aquela informação, mesmo chancelada, mesmo num grande veículo de imprensa, o que não quer dizer absolutamente nada em termos de fiança da veracidade daquilo, porque grandes veículos disseram que o vírus não gostava do calor, e eu tenho isso registrado. Grandes veículos disseram que o vírus não atingia as crianças, está registrado, quer dizer, e tiveram que desmentir depois. Então, qual que é o processo de codificação desse momento? É como alguns médicos responsáveis se manifestam, dizendo assim, a gente não sabe, nós temos de tomar as precauções, e é por isso, meus queridos Pablo Arantes e Leonardo Couto, público aqui do canal do Conde, é que nós precisamos de liderança política e não apenas liderança técnica, né? A ciência técnica é absolutamente protagonista e fundamental, mas precisa de uma liderança política por trás disso, como a Angela Merkel na Alemanha, como Alberto Fernandes na Argentina, enfim, como alguns chefes de Estado pelo mundo que estão tomando para si essa condução do processo. Então, eu acho que lição que fica aqui desse papo com o linguista, mais importante, a gente trouxe uma informação nova, quer dizer, o uso da informação, o uso da desinformação para ganhar espaço num processo em que o mundo vai passando por um pânico. Os links estão no bate-papo, estão nos comentários, para todo mundo que quiser ver essas matérias, e eu agradeço vocês, mais uma vez, por fazer esse programa aqui tão bacana no canal do Conde, depois a gente reprisa no 247. Leonardo Couto, cuidados aí na Espanha, tá? Então não vai passear com cachorro de pelúcia você também, hein? Pensando nisso, viu, Pablo? Ele falou que já até com o ursinho de pelúcia. Pablo, você também, São Carlos aí, cuidado, a gente está sempre em contato, e eu, por sua vez, estou aqui também tomando cuidado. Aí vocês podem fazer as considerações, 30 segundos para cada um aí, vou dar um tchau para a gente. Vai, Pablo. Acho que, Gustavo, acho que você falou uma coisa bem, bem importante aí. Acho que realmente tem uma crise de liderança, né? De liderança política e tal. E, enfim, a gente tem um bom candidato aí para essa liderança, mas que está na situação que está, né? A gente sabe bem. Eu acho que esse é um dos problemas. A gente está num equilíbrio meio que meio catastrófico, assim, né? Por mais que as pessoas fujam dessa liderança funesta, não tem uma resistência a essa outra liderança mais benigna. Mas é isso, gente. Se cuidem, não saiam de casa, a não ser que seja necessário. E juízo aí no consumo das informações, né? Acho que tem uma coisa do manual do cético que é assim, duvide das informações, principalmente aquelas que te fazem sentir bem, né? Se não doeu, é porque é que nem Pilates, né? Se não doeu, não está funcionando. Não Leonardo, 30 segundos, querido. Fala pra gente. É isso. Realmente, eu também estou ficando em casa, só saio para supermercado. Realmente,
Nós três aqui já somos contumazes quarenteneiros, né? Assim, para algumas pessoas é muito difícil, realmente. Para algumas pessoas é mais difícil. E o que é difícil para as pessoas é isso, é que isso quer dizer também não visitar amigos, né? Isso é que as pessoas às vezes não falam, mas é isso, é não visitar amigos, não visitar parentes, não visitar vizinhos, né? É ficar no seu núcleo familiar, ali na sua casa mesmo. Então, não ir ao bar. Companhia do próprio cérebro. Então isso para algumas pessoas é muito difícil, é um exercício muito, muito difícil e acha que, não, mas eu conheço essa pessoa, meu vizinho, ele não tem nada e por isso eu posso. Mas não, a ideia é que você evite até o seu vizinho querido de 40 anos, a sua família, né? A não ser que você vá dar alguma assistência muito urgente. Então, essa é para as pessoas pensarem isso, realmente evitar, na medida do possível, isso ao máximo mesmo, né? Leonardo Couto, sempre bom, saudade de conversar com você. Pablo Arantes, a gente se encontra semana que vem. Obrigado ao público que acompanhou aqui o Papo com o Linguista e até a próxima. Tchau, gente. Valeu.